Tudo bem? Boa tarde, como vai você? Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui hoje, estou dizendo boa tarde porque aqui nós estamos numa tarde, né? Uma tarde de quinta-feira, preparando aqui esse momento para a série de Salmos, é o episódio 20. Então, se você puder, esteja conosco, né? Se você puder, dê o seu like aí, se inscreva no canal, assine aí, ative aí o sininho para que você possa estar sempre atento, sempre aí visualizando os nossos programas. Se você não nos conhece, nós somos o Ministério Palavra da Verdade. Meu nome é Lúcio, eu sou pastor auxiliar aqui em nossa igreja. E hoje eu quero falar com você, como de sempre tem sido esse programa, essa série de Salmos, nós tentamos fazer um resumo, tá, do que acontece na nossa sala de oração, que acontece às quartas-feiras às 19h30, que é um culto onde nós chamamos sala de oração. Então aqui ontem, por exemplo, eu tive a oportunidade de ministrar a palavra e falar do Salmo 22. Então eu quero dizer para você um pouquinho, desenvolver um pouquinho sobre esse Salmo, mas antes eu quero falar para você sobre algumas curiosidades interessantes sobre o Salmo. E isso tem sido para nós um tempo bom, porque a gente aprende um pouco sobre a história do Salmo, sobre o autor do Salmo, sobre em que momento ele foi escrito, em que época ele foi escrito, em que circunstância ele foi escrito, e muitas vezes até para que ele foi escrito. A gente sabe que o Salmo é uma canção, é um poema, é uma adoração ao Senhor, escrito por vários salmistas, mas que há um destaque muito grande, nós sabemos, em Davi. Inclusive Davi, ele escreveu aí por volta de 72, 73 salmos, se não me falha a memória. Então você vê que o envolvimento dele com isso é muito maior, né? O Salmo 22, eu quero destacar aqui três coisas rapidamente. A primeira coisa é que ele é separado em duas partes. A primeira parte, do verso 1 ao verso 21, o salmista, ele relata a agonia dele, o salmista Davi. Ele relata o lamento dele, a dor dele, o quanto em algum momento da vida dele, fosse no momento que ele estivesse escrevendo ou antes, ele sofreu. E ele relata, ele abre o coração dele. Você vai perceber isso em texto bíblico. No verso 1, por exemplo, você vai perceber isso. E nesse momento, nessa primeira parte do Salmo, ele deixa o coração dele rasgado. Ele chega ao momento de se chamar de verme, né? Mas e aí, o que acontece nesse primeiro momento? Fica parecendo que ele está dando muito destaque ao lamento e à dor dele. E realmente é óbvio isso, é natural. A gente vai perceber que a gente não pode omitir as nossas dores e os nossos lamentos. Eles só não podem ser maior do que o nosso Deus, ok? Mas na segunda parte, a partir do verso 2 até o 31, ele parece que há uma transição forte no coração de Davi, e ele começa agora a reconhecer a esse Deus poderoso, maravilhoso, o qual ele servia, o qual ele tinha vivido muitas experiências, o qual ele poderia repartir com outros. Ele chega a dizer, né, de que as pessoas possam ver o Senhor como ele é e reconhecer o Senhor e viver a vida do Senhor. Isso é porque ele viveu essa experiência. Mas em algum momento, as dores, os lamentos, as agonias dele não permitiu que ele enxergasse isso. Mas ele destaca isso, do verso 22 ao verso 31. A outra coisa que eu quero chamar a sua atenção na história desse salmo é que muitos arriscam dizer que esse é um salmo messiânico. Isso quer dizer o quê? Que é um salmo que aponta para o Messias. Davi escreveu há 1000 anos antes, em média, da vinda de Cristo, da vida de Cristo aqui na terra. Então você percebe que a Bíblia, o tempo todo, aponta para Cristo. Como que um homem 1000 anos antes poderia falar tão claramente, expressar palavras tão parecidas com a que Jesus expressou na história dele aqui na terra. E a terceira coisa é que me parece, estudando um pouquinho o Salmo, ele é o Salmo do alvorecer. Isso quer dizer, ele era um salmo que era cantado nas reuniões pela manhã, as reuniões, daquela reunião de 6 horas da manhã, não aquela de meio-dia, não das 18 horas, mas aquela reunião da manhã que o judeu fazia, né? Que o povo fazia. Então, precisamos entender que o salmo também, em algum momento, ele era escrito e era cantado em reuniões específicas. Era a reunião do alvorecer, da alvorada, do amanhecer. Bem, dito isto, eu quero agora desenvolver um pouquinho com você. Mas para desenvolver, eu quero ler com você exatamente o texto todo. E peço a sua paciência, porque é exatamente no texto que eu vou lhe mostrar
a diferença que existe no momento do lamento e no momento da adoração. Todos nós, em algum momento, podemos passar por isso. Então, na leitura, pense que nós estamos lendo algo que provavelmente nós já vivemos ou poderemos vir a viver ou estamos vivendo. Mas nunca esquecendo que o Senhor está no controle. O texto diz assim, e olha como ele começa. Meu Deus, por que me abandonaste? Você lembra dessa expressão em algum lugar da Bíblia? Inclusive, em Mateus capítulo 27, verso 46, a parte B do verso, está lá escrito Jesus dizendo, né? Eli, Eli, sabactami, né? Quer dizer, Deus meu, por que me abandonaste? Ou, meu Deus, por que me abandonaste? Ou por que me desamparaste, né? Então a gente lembra dessa expressão apontando para Cristo, mas também é uma expressão de lamento, de dor da parte de Davi. E ele continua, por que estás tão longe de salvar-me, tão longe de meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não me respondes, de noite não recebo alívio. Tu, porém, és o santo, és o santo, és reis, és o louvor de Israel. Aqui no verso 3 você percebe que ele aponta para o Senhor. Mas o lamento é tão grande que ele diz, em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. A ti confiaram e não se decepcionaram. Mas eu sou verme. Olha só o lamento dele. Eu não homem motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo, recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que ele o livre, já que lhe quer bem. Eu não vou ler todos os versos até o 21, mas eu quero caminhar com você. Você percebe aqui que ele chega a se chamar de verme, né? Mas agora vamos lá para o verso 19. Verso 19, eu estou pegando aqui, continua o lamento dele, mas olha o que começa aqui, ele diz assim, tu porém, Senhor, não fiques distante, ó minha força, vem logo em meu socorro, porque ele está em aflição. Livra-me da espada, livra minha vida do ataque dos cães. Salva-me da boca dos leões e dos chifres dos bois selvagens. Ele destaca aqui muitos animais violentos, selvagens, no qual ele traz uma figura de que ele está sendo atacado por isso, né? Por isso tanta angústia, tanto lamento nele. Mas olha o que ele fala aqui. E tu me respondes. Aqui, exatamente aqui, Davi começa a entender e a compreender aquilo que já está dentro dele, aquilo que ele é de fato. E ele diz, tu me respondes. Aí no verso 22, eu vou ler até o verso 31, ele começa. Proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. Louvem-no vocês que temem o Senhor, glorifiquem-no todos vocês descendentes de Jacó. Tremam diante dele todos vocês descendentes de Israel, pois não menosprezou nem repudiou o sofrimento do aflito. Não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. De ti vem o tema do meu louvor na grande assembleia. Na presença dos que te temem, cumprirei os meus votos. Os pobres comerão até ficarem satisfeitos. Aqueles que buscam o Senhor o louvarão. Que vocês tenham a vida longa. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor. E todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. Pois do Senhor é o reino, ele governa as nações. Todos os ricos da terra se banquetearão e o adorarão. Haverão de ajoelhar-se diante dele todos os que descem ao pó, cuja vida se esvai. A posteridade o servirá. Gerações futuras ouvirão falar do Senhor. E a um povo que ainda não nasceu proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Aleluia! Você percebe que é como se Davi tivesse saído daquele momento de lamento, daquele momento de dor, virasse a página e reconhecesse o tamanho do Deus que nós servimos. A ponto dele trazer o texto a mostrar claramente. Ele diz assim, olha, no verso 30, só para a gente ter uma luz. A posteridade o servirá, gerações futuras ouvirão falar do Senhor. E a um povo que ainda não nasceu proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Ele agiu poderosamente. O texto começa ele dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Ou meu Deus, por que me desamparaste? E o texto termina ele dizendo, pois ele agiu poderosamente. Davi estava clamando ao mesmo Deus, ora
lamentando, chorando, aflito, ora, reconhecendo o poder, a graça do Senhor, o quanto ele merecia toda adoração, todo louvor para a vida dele, para a vida do Senhor. Meus amados, qual é a experiência que a gente pode tirar daqui? O que nós podemos pegar disso aqui para as nossas vidas? Em algum momento da sua vida, provavelmente você falou, ou está falando, ou pode vir a falar: Deus meu, por que me abandonaste? Então, perceba uma coisa, Davi, ele falou isso, mas ele não ficou no lamento. Ele imediatamente veio à memória dele aquilo que poderia dar esperança a ele, o poder de Deus, a resposta de Deus para a vida dele. Se você hoje estiver lamentando, chorando, angustiado, aflito, não se esqueça de que o Senhor está no controle da sua vida, de que Ele continua sendo o mesmo Deus de ontem, o Deus que fez milagres, o Deus que fez sinais, o Deus que fez prodígios, o Deus que agiu na sua família, como o próprio salmista diz, o Deus que tem uma história na sua vida. Então não se esqueça da sua história que te trouxe até aqui hoje, a tua história de fé que te fez chegar até aqui hoje. Lembra-se que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus não quer a gente lamentando o tempo todo, chorando o tempo todo, amargurado o tempo todo. Ele quer todo louvor, toda honra e toda glória. Mas para que isso aconteça, eu preciso sair do lamento, eu preciso sair do choro, eu preciso sair da agonia e reconhecer que Ele é Deus. E sabe o que é o mais interessante? É que quando nós saímos dessa vida de lamento, de agonia, de choro, e que nós vamos para a presença do Senhor, e adoramos a Ele, e levantamos as nossas mãos, e cantamos hinos e louvores a Ele, a nossa vida muda. Pode ser até que o motivo do lamento ainda esteja lá, mas agora, dentro de nós, muda, porque habita em nós o Espírito Santo, e o Espírito Santo está exatamente aqui, para trabalhar dentro de nós, e para mudar essa história dentro das nossas vidas. Creia nisso. Se você está hoje vivendo algum momento que a palavra é muito mais de lamento, vire a folha, reconheça que o Senhor é Deus, que Ele está cuidando de você, como o salmista fez, e que Ele aponta para Cristo, o teu Senhor e o teu Salvador. Amém? Deus te abençoe muito. Depois, vê de novo esse salmo, leia de novo, veja versículo por versículo, você vai ver o quanto o salmista aqui foi inspirado para nos ajudar nos dias de hoje. Amém? Deus te abençoe muito, abençoe sua casa, abençoe sua família, abençoe o seu caminhar, que você não fique desfocado do Senhor, mas que os teus olhos estejam nele todo o tempo. Amém? Um abraço para você, esteja conosco e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.